Então, vou explicar um pouquinho o porquê nós estamos reunidos aqui hoje. A gente do grupo de jovens está participando de um desafio. É uma gincana nacional entre grupos de jovens aqui do Brasil. E essa gincana é valendo viagens para a Jornada Mundial da Juventude lá na Cracóvia, em 2016, na Polônia. E, então, cada mês, ou às vezes até a cada 15 dias, sai uma prova para a gente cumprir, e essas provas vão valendo ponto, e lá no final do desafio, que é durante um ano, vai sair a pontuação, vai sair a pontuação e os 15 melhores colocados vão ganhar a viagem, né, na proporção da sua colocação. E a prova desse mês é a gente pesquisar a história da paróquia e também promover essa palestra sobre a história da Igreja Católica, lá desde os discípulos até os dias de hoje. Então, hoje a gente vai ver essa história da igreja até a Diocese de Guarapuava. E daí amanhã a gente vai especificamente falar sobre a história da paróquia do Turvo. Desde quando não existia capela, quando tinha algumas capelas espalhadas pelo interior, depois da capela aqui na sede e o desenvolvimento da nossa história. O grupo de jovens está, acho que mais ou menos a metade aqui hoje, muitos estão estudando hoje à noite, mas a gente acabou optando por fazer nessa quinta e nessa sexta porque o salão estava reservado nos fins de semana esse, no próximo, então a gente tem prazos para entregar essas tarefas. O palestrante de hoje é o seu Raul, ele veio lá de Guarapuava, já deu um curso de oração aqui, pode ser que muitas... Uma salva de palmas para ele. Ele já falou, ele deu uma oficina de oração junto com a tia Zé, que está aqui hoje também. É tia, né? Eu acabo falando. A dona Zé e o seu Raul Rodrigues. Então, ele vai palestrar hoje, vai usar aqui o Data Show, e depois lá numa altura a gente vai fazer um intervalinho para mais umas conversas. O pessoal, quando se reúne, gosta de conversar um pouco, né? Faz um intervalinho de uns 10 minutos, a gente volta e termina. É mais ou menos uma hora de palestra que a gente vai fazer. Então, daí mais no intervalo eu posso falar mais alguma coisa sobre o desafio, a gente vai passar os vídeos daí que já foram preparados pelo grupo de jovens. E agora, vou chamar o Chico para ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. Acho que eu não vou usar o microfone, porque a sala aqui não é tão grande e a voz acho que chega até o final. Está me ouvindo lá com a voz de ouvindo? Estou. Sim. Eles lançaram para eles um desafio e eles lançaram para nós. Eles jogaram na fogueira para a gente vir aqui. Se a gente parar um pouquinho para olhar a história da igreja e imaginarmos o que aconteceu nesses 2000 anos, paralelo à vivência da igreja, o que nós lembraríamos? Primeiramente, do Império Romano. É verdade? A igreja nasceu dentro do Império Romano. Era na província de Roma. Jesus fundou a sua igreja naquela região. E o Império Romano era o todo poderoso daquele tempo. Tudo girava em torno do Império Romano. Fundada por Jesus Cristo e alicerçada nos apóstolos, nasce a igreja católica. Que disse Cristo, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Se essa instituição está aí, é uma prova realmente de que não é algo de gente, não é algo humano, não é algo feito pelo homem, mas por Deus. Os 12 escolhidos dão continuidade à obra de Cristo, apesar de todas as dificuldades. A igreja expande-se rapidamente da área onde nasce, sai dos limites dos judeus e avança por outros povos não judeus. E o grande nome dessa expansão, quem é? Paulo de Tarso. Os primeiros tempos são negros, lutam contra o paganismo, lutam contra os judeus e as perseguições dos
imperadores romanos nos 3 primeiros séculos da Igreja. Uma das cenas de perseguição ali dos cristãos nos diversos períodos, porque a igreja não foi perseguida durante 313 anos até o Éxodo do Milão. Não. A igreja passou por períodos de perseguição. Dessa igreja antiga, a gente não poderia deixar de falar, de citar aqui Santo Agostinho. Depois de Santo Agostinho, dá um pulo aí, né? Final do primeiro milênio da igreja, passamos dos primeiros 1000 anos e entramos aí no século XI, iniciando o segundo milênio, com o primeiro grande embate, o primeiro grande embate da igreja, que é a separação da igreja do Ocidente e da igreja do Oriente. A igreja na Idade Média. Depois do Éxodo de Milão, o Império Romano, em muitos aspectos, já estava decadente. Carlos Magno, que é o rei franco mais importante desse período, foi um homem que influenciou tanto as coisas da igreja, que ele modificou até certas coisas de oração dentro da igreja, que obrigou seus súditos a seguirem, e desses súditos se espalhou por toda a igreja na Europa, e acabaram sendo coisas impostas por Carlos Magno dentro da igreja, sem ele não ter sido nem, na verdade, não ter sido nem batizado. Uma igreja da Idade Média, nós estamos falando um pouquinho da Idade Média, a grande marca da igreja medieval eram as igrejas góticas. Caminhando um pouco mais, chegamos aí no século XV, XVI, quando a igreja sofre o seu segundo, que é os protestos de Lutero. Lutero era um padre. Como Lutero, muitos outros viam uma quantidade de coisas erradas que estava dentro da igreja, precisando modificar. Alguns falavam, alguns comentavam, até que ele resolve realmente se rebelar e coloca aquelas 95 teses combatendo o que ele via de errado dentro da igreja. O Concílio de Trento foi tão importante na igreja que, na abertura dos trabalhos da primeira sessão do Concílio Vaticano II, o Papa, hoje São João XXIII, entre as várias coisas que ele falou, ele afirmou: o Concílio de Trento continua vivo e atuante. Quero falar 2 palavrinhas agora sobre o calendário que nós vivemos, que também é uma forma de nós reconhecermos a influência da igreja no nosso dia a dia. E, para se poder acertar o calendário do Juliano para o Gregoriano, teve-se que eliminar 10 dias da história da humanidade. De tal forma que hoje era 5 de outubro e amanhã 15 de outubro. As descobertas nas terras incluíam a conquista de novos povos, de novas fontes de renda para o país, de riqueza realmente para o país, e de outra forma também a conquista de novos povos para enriquecer agora, não a parte material, mas a parte espiritual, que era a igreja. Não é novidade para ninguém que o Brasil foi descoberto, chegaram lá na Bahia e já em seguida, naquela semana, já houve a primeira missa no Brasil.
Igreja, então, ligada e subordinada ao Estado. Veja, o Brasil foi descoberto em 1500 e isso aí só se rompeu com a República, em 1890. A República proclamada em 89 e o decreto do ano seguinte que separou a Igreja do Estado. Então, a missão dos quatro jesuítas era implantar a fé cristã, primeira coisa. Esse era o trabalho. Começavam o trabalho geralmente com os curumins, ensinavam dança, teatro e outras artes, e através desses sistemas de entrar em contato, eles acabavam conquistando realmente os nativos. Desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, as duas grandes guerras, o mundo havia mudado muito. A igreja precisava se modernizar, se atualizar. Já havia havido umas duas tentativas de se convocar um concílio, mas acabaram não tendo coragem. E São João 23 surpreendeu o povo quando disse que ia convocar um concílio. Vamos falar duas palavras sobre a Diocese do Araraquara. Em 1875, o hoje santo, Santo Arnaldo Jansen funda a Sociedade do Verbo Divino da SBD em esteio às margens do Rio Mosa, nos Países Baixos. Aí a nossa catedral, que é a sede da nossa diocese, uma igreja de 1810, antiga. E